Lucas capítulo 15, eu gostaria de ler com você a partir do verso 11. Falarei a vocês esta noite sobre enxergue um novo cenário. Enxergue um novo cenário. Está escrito assim: Jesus continuou dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vesti-o com ela, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi achado. E então começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo, e quando voltou, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistia com ele, mas ele respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E se você leu comigo, diga amém. 3 histórias Jesus contou em Lucas 15. Quantas histórias? Primeira delas, um pastor tem 100 ovelhas. Quando ele percebe que uma das 100 ovelhas havia se perdido, a Bíblia diz que ele guarda as 99 no aprisco, e ele vai em busca daquela ovelha que estava perdida. E quando ele a encontra, a coloca sobre os seus ombros, traz de volta e faz uma festa. E diz o seguinte: ó, alegrem-se comigo, porque eu achei a ovelha que estava perdida. Na segunda história, uma mulher tem 10 moedas, 10 dracmas. Quando ela percebe que uma das 10 também havia se perdido, a Bíblia diz que ela acende a luz e ela começa a varrer a casa. E quando ela começa a varrer a casa, de repente ela encontra a dracma que estava perdida. E ela convoca as suas amigas e ela diz: alegrem-se comigo, porque a dracma que estava perdida fora recuperada. Na terceira história, um pai tem 2 filhos. Às vezes, nós crucificamos o filho mais velho, crucificamos o filho mais moço, achando que o filho mais velho era o bom moço da casa, e o filho mais velho, ele era na verdade aquele que se encontrava dentro do padrão que todos atendiam, enquanto que o pródigo, o filho mais moço, era o mau menino daquela casa. Mas quando você percebe o que Jesus compartilha sobre os 2 filhos, você percebe que na verdade ambos estavam perdidos. A diferença é que um estava perdido fora de casa e o outro estava perdido dentro de casa. A fala do filho mais moço, que nós chamamos do filho pródigo, ela é muito comprometedora, porque é a primeira vez
que ele vai falar com o pai na história. Ele olha para o pai e diz o seguinte: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Você pode repetir isso comigo? Diga: dá-me a parte dos bens que me pertence. A base desse relacionamento dele com o pai é a base do dá-me, é a base do dá-me. A visão que constrói o relacionamento dele com o pai é a visão do dá-me. Enquanto é isso, o filho mais velho, a única vez que ele vai falar com o pai na história, ele olha e fala assim: pai, sirvo-te há tantos anos, e o senhor nunca me deu nem um cabrito sequer. Agora vem esse teus filhos que desperdiçou os seus bens com meretrizes, que jogou o nome da nossa família na lama, e o senhor vem e abraça, perdoa, restaura, reintegra, pega o bezerro cevado, mata, faz uma festa, comemora, e eu te sirvo há tanto tempo, e o senhor nunca me deu nem um cabrito sequer, para que eu me alegrasse com os meus amigos. Só que a base da fala dele com o pai, a base do relacionamento dele com o pai, é a base do sirvo-te. Você pode repetir isso comigo? Diga: sirvo-te. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Cuidado para você não limitar o seu relacionamento com Deus apenas na visão do dá-me e apenas na visão do sirvo-te. É um perigo muito grande quando nós fundamentamos a nossa comunhão com o pai apenas na visão do dá-me. Quando só procuramos Deus para dizer dá-me. Quando todas as vezes que sentimos a necessidade de falar com Deus é apenas para falar dá-me. Quando enxergamos Deus apenas como aquele que supre as nossas necessidades, resolve os nossos problemas, põe fim às nossas aflições e sofrimentos, e não como uma pessoa a ter relacionamento com Ele. Imagina, por exemplo, que você tem um amigo. Quem aqui tem pelo menos um amigo? Faz assim com a sua mão. E num dia qualquer da semana ele olha para você e fala o seguinte: ó, eu preciso que você me socorra hoje, porque eu preciso pagar uma conta amanhã, e eu preciso que você me empreste R$2.000. Você vai lá e empresta os R$2.000 para ele. E quando ele pediu para você emprestado, ele falou o seguinte: ó, daqui uma semana eu te devolvo. Passa uma semana e uma semana depois ele devolve a você aqueles R$2.000. Só que ele fica 2 anos sem falar com você. Quanto tempo? 2 anos. 2 anos depois ele te liga e diz: boa tarde, como você está? Tudo bem? Você fala: graças a Deus, muito bem. E ele fala: ó, eu estou precisando que você me socorra urgentemente. Eu tenho amanhã R$5.000 para pagar. Se você me emprestar, daqui uma semana eu te devolvo. E você vai e empresta os R$5.000 para ele. Uma semana depois ele te devolve. E fica mais 2 anos de novo sem falar com você e sem procurar você. Aí 2 anos depois ele liga para você novamente. Quando você vê o número dele na tela do seu celular, qual é a primeira coisa que você vai pensar? Esse camarada aí está precisando de alguma coisa, sim ou não? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Está na hora da gente pensar o que é que Deus sente quando alguns crentes se ajoelham. Porque tem gente que construiu o relacionamento dele com a visão do dá-me. É gente que só se lembra de Deus quando precisa pedir coisas. É gente que transformou a oração em um caixa eletrônico e não em um meio de comunhão e relacionamento. A comunicação com o pai não é para você pedir coisa, é para você se tornar amigo dele. (382 vezes na Bíblia). Quantas vezes? Jesus falou com o pai. 380 vezes ele chamou o pai de pai. 2 vezes só ele chamou o pai de Deus. Talvez você diga: Mateus, é porque ele é o filho do unigênito. Não, não é por causa disso. Porque um dia os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor disse: ó, todas as vezes que vocês forem orar, chamem ele de pai. O que ele estava dizendo era o seguinte: veja ele como Deus, respeite ele como Deus, mas se relacione com ele como pai. Veja ele como alguém que você fala e ele te ouve, como alguém que tem prazer de ter comunhão com você. Deus quer nos ajudar a não ser apenas filho da visão do dá-me. Há um caminho de relacionamento, de intimidade e de comunhão. Você pode dar glórias a Deus por isso. Só que enquanto a visão do dá-me é perigosa, a visão do sirvo-te também é. Quem aqui é pai ou mãe e faz assim? Você se sentiria confortável do seu filho ou a filha sua tendo a formalidade com você
de ter um tratamento e um relacionamento com você de patrão e empregado? Não. Isso não faz parte da informalidade do relacionamento de família. Ele está olhando para o pai e a única vez que ele fala com o pai é: sirvo-te. Ele diz o quê? Ele enxerga o pai como Senhor, mas não como pai. E a grande prova dessa visão, Deus quer mudar a nossa visão para esse ano. A grande prova dessa visão dele como servo e não como filho, é que ele olha para o pai e fala o seguinte: pai, peraí, eu te sirvo há tanto tempo. O senhor nunca me deu nenhum cabrito, nunca me deu nenhum, mas o senhor deu bezerro cevado para ele. Aí o pai tem que olhar para ele e dizer o seguinte: ó, todas as minhas coisas são, e de fato eram, porque a parte do pródigo já tinha saído. E quando o pai reparte a herança aqui, não é em 50% e 50%, aqui é a cultura judaica, é a cultura da primogenitura. O irmão mais velho tem direito a uma porção dupla da herança. O pai pega a herança e divide em 3, 2 partes ficam, é do pródigo, é do mais velho. Uma parte sai, que é a do pródigo. Esse filho aqui, ele tem direito a 2/3 de tudo que é propriedade e patrimônio do pai. Ele é dono de tudo, mas ele está reclamando que nunca desfrutou, nunca nem de um cabrito. O pai precisa olhar para ele e dizer o seguinte: ó, todas as minhas coisas são tuas, e você reclama que você nunca recebeu nenhum cabrito para você desfrutar. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? O seu problema é que você só se enxerga como servo, mas não como filho. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: enquanto você se enxergar só como servo, você nunca vai conseguir desfrutar daquilo que é direito apenas de filho. Deixa eu te dar uma boa notícia: você é filho de Deus. 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 Mas Paulo aos Gálatas diz o seguinte, ó: enquanto o herdeiro é menino, enquanto o herdeiro é, ou seja, enquanto o filho não entende que é filho, não tem nenhuma diferença dele para quem é escravo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: filhos que não se veem como filhos, vivem vida apenas de servos. Ontem, mudou a alternância de poder na nossa nação. Mudou o governador, mudou o presidente, mudaram deputados, mudaram senadores. Mas tem uma lei no ambiente do poder: você nunca é, você sempre está. Você pode repetir isso comigo? Diga: no ambiente do poder, você nunca é, você sempre está. O novo governador de São Paulo, Tarcísio, que Deus o abençoe, provavelmente tem filhos. Em 4 ou 8 anos continuará sendo filhos dele, mas não mais filhos do governador. Será filho do ex-governador. Porque a vida passa, no ambiente do poder você nunca é, você sempre está. Em 4 ou 8 anos é filho do indivíduo, mas não mais do senador, do presidente, do governador, do prefeito. Ser filho de Deus é diferente. Filhos que não entendem a bênção de ser filho, vive em meio aos porcos. Aí Jesus usa aqui uma expressão: ele desejava. Você pode repetir isso comigo? Diga: ele desejava. Ainda que no versículo seguinte ele diz: quantos trabalhadores da casa do meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ainda que ele diz isso, eu creio que você vai concordar comigo que ainda que fosse trabalho escravo ainda, o mínimo que ele teria como escravo era comida, sim ou não? Isso aqui fere a dignidade. Você não vai ver uma pessoa com fome olhando para porcos comendo lavagem e querer comer aquilo. Isso fere a dignidade humana. Jesus resolve a questão do pródigo quando ele diz: ele desejava. Ele, repita comigo: uma coisa é fome, outra coisa é desejo. Ok? Quem aqui num dia de muita fome já foi comer num restaurante? Faz assim. Imagina que você termina o almoço ali e você olha e fala assim: ó, por favor, me traga uma sobremesa, me traga um pudim. O garçom olha para você e fala assim: ó, que pena, acabou o pudim. Você sai do restaurante ali com fome, sim ou não? Mas você sai completamente satisfeito? Também não, porque faltou porque uma coisa é fome, outra coisa é
desejo. Ainda que no versículo seguinte ele diz: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Ainda que fosse um trabalho escravo, o mínimo era o que comer. Quando Jesus diz, ele desejava comer o que os porcos comiam, Jesus está revelando para a gente a alma do pródigo. O problema dele não é fome, são desejos. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o problema desse moço é que ele deseja participar daquilo que somente impuros participam. O ambiente que ele sente prazer de estar é ambiente de porcos. É aqui que a gente precisa entender que santificação não é só mudança de hábitos. Santificação é mudança de vontades. Deixa eu repetir isso aqui para você. Santificação não é só mudança de hábitos. Santificação é mudança de vontades. Não é só você parar de fazer algumas coisas, é você não ter mais prazer naquilo, porque o seu prazer passa a estar em Deus. Santificação é a natureza de Deus sendo desenhada, sendo estabelecida em você. Eu estou crendo e eu estou profetizando essa palavra de Deus aqui para alguém. Deus vai limpar até as inclinações mais estranhas da sua alma, do seu coração. Vai haver uma limpeza de Deus sobre a sua mente, sobre a sua vida. É mais do que mudança de hábitos, é mudança de vontade, é amar aquilo que Deus ama, é ter prazer naquilo que agrada e alegra a Deus. Quem está entendendo isso e pode louvar a Deus por isso? O problema do pródigo são os desejos. Só que tem uma chave aqui sobre o pródigo fantástica. Você percebeu quando você leu o texto comigo? Tem um bloco de versículos ali que se repetem. O bloco de versículos é: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Você viu que esse bloco se repetiu? Percebeu isso? Na primeira vez ele fala isso inteiro. Na segunda vez que ele fala é interrompido porque o pai abraça. Só que na primeira vez ele não fala diante do pai. Na primeira vez ele fala no meio dos porcos. Ele está ensaiando. Você pode repetir isso comigo? Diga: o pródigo enxergou o futuro. Eu gostaria que você repetisse isso de novo comigo. Você pode repetir isso comigo? Diga: o pródigo enxergou o futuro. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Diga: Senhor, abra a minha mente, me dê uma visão do futuro. Escute isso daqui. Se você não começar esse ano com uma visão, esse ano vai ser só a repetição do ano passado. Você não pode aceitar que o seu futuro seja apenas uma repetição do seu presente. Tem gente que o presente está sendo só uma repetição do passado. Tem gente que está andando em círculos. Há um convite de Deus para você esta noite. Enxergue o futuro. Enxergue o futuro. Enxergue o futuro. Enxergue o futuro. Deus vai te tirar dessa realidade de círculo. Existe um avançar de Deus para a sua vida. Você está entendendo isso? Repita comigo: o futuro é uma visão. Tem uma história que eu gosto muito de Walt Disney. Quem aqui já ouviu falar de Walt Disney? Faz assim, ok? Talvez alguns de vocês já foram aos parques da Disney. O principal deles fica em Orlando, na Flórida. Você sabia que o Walt Disney não era da Flórida? O Walt Disney era da Califórnia, do outro lado da costa americana, do Oceano Índico. Tinha 2 filhas. E essa ideia de parque começa não como empreendimento, não como modo de se ganhar dinheiro, mas como lazer, depois que vira empreendimento. Quando o Walt Disney está perto de inaugurar um dos principais parques da Disney, o Walt Disney faleceu. No dia da inauguração, a história conta que o engenheiro da obra está do lado da esposa de Walt Disney. E ela olha para ele olha para ela e fala assim: que pena, né? Que pena que o Walt Disney não viu isso daqui. Ela olha para ele e diz: viu sim. Viu. Na verdade ele foi o primeiro que viu.
Na verdade, nós só estamos conseguindo enxergar isso aqui hoje porque foi Ele que conseguiu ver isso aqui primeiro. Porque eu preciso que você entenda que o futuro não tem a ver com aquilo que os seus olhos estão enxergando nessa fase da sua vida. Há duas coisas que nós temos que diferenciar: enxergar e visão. Você pode repetir comigo? Diga: enxergar e visão. Diga comigo: enxergar é com os olhos. Diga: visão é com a mente. Há uma diferença disso. Quem aqui já acordou com um pesadelo? Levanta a mão aí. Você acordou apavorado, sim ou não? Aquilo pareceu ser real para você, sim ou não? Seus olhos estavam abertos ou fechados? Como que seus olhos fechados aquilo foi tão claro? É porque a visão não é nos olhos. Os olhos só capturam o cenário, a visão é na mente. É por isso que a palavra de Deus diz: vocês têm que parar de viver por vista, e vocês têm que começar a viver por fé. E fé é justamente o firme fundamento daquilo que você ainda não vê. O Senhor está convidando você esta noite: comece a enxergar um cenário que ele ainda não está pronto, que ele ainda não é visível com os seus olhos, porque fé não tem a ver com aquilo que os seus olhos enxergam hoje. Fé tem a ver com aquilo que a tua mente já alcançou. Primeiro, Deus vai gerar em você uma nova visão. Há alguém que pode dar glórias a Deus por isso? Pastor Igor, me ajude aqui, por favor. Repita comigo: eu preciso de uma visão clara de Deus. Olhe para cá. Pastor Igor é Deus, é quem? É quem? Eu sou Abraão. Melhor, eu sou Moisés. Eu sou quem? E o pastor Igor? Em Êxodo 33, Moisés chegou para Deus e falou o seguinte: Senhor, me mostra a tua glória. Deus falou assim: Moisés, deixa eu te falar uma coisa. Homem nenhum nunca viu a minha face. Nunca. Só que eu vou te deixar ver uma coisa, Moisés. Eu vou te deixar ver as minhas costas. Moisés pediu para ver o que? A glória. O que? Deus disse que não podia ser vista a face. Só que Deus falou o seguinte: eu vou abrir uma exceção. Você vai me ver pelas... Só que parece que dá um nó na cabeça da gente. Parece que Moisés está pedindo para ver uma coisa, Deus está falando de outra, e Deus está propondo uma que o Moisés nem imaginou. O que Deus disse foi o seguinte: Moisés, você vai entrar na fenda da rocha. Imagine que aqui tem uma rocha, eu estou dentro dessa rocha. Como eu estou dentro, a minha visão está apertada, porque eu estou dentro de uma fenda, eu não consigo ver o que está aqui do lado. Deus colocou a mão dentro da fenda, nos olhos de Moisés. Deus passou, a mão virou, Deus estava virado para lá. Deus estava seguindo viagem, virado para lá. E quando Deus tirou a mão, que o Moisés conseguiu ver alguma coisa, tudo que o Moisés viu foram as costas de Deus. Moisés não está entendendo, mas Deus está dizendo: Moisés, eu estou te deixando ver o que você mais precisa de ver em mim. Porque ver Deus pelas costas é saber para onde que Ele está indo. Ver Deus pelas costas é saber a direção que eu tenho que seguir. Ver Deus pelas costas é saber qual é a rota que eu tenho que caminhar nela, para eu não me desencontrar de Deus. Talvez Deus não vai deixar você ver algumas coisas que você queria, mas o Senhor está falando para você: eu vou te trazer uma visão clara do horizonte que você tem que seguir, para onde que você tem que caminhar. Você verá pelas costas a rota de Deus para a história da sua vida. Há alguém que pode dar glórias a Deus por isso? Obrigado. Levante uma de suas mãos e diga: Senhor, eu preciso enxergar qual é a direção, qual é a rota, qual é o caminho. Diga: Deus, me dê
deixe de enxergar pelas costas. Eu quero seguir para onde o Senhor está caminhando. Você pode estar no meio de pedra, Ele vai te dar uma direção. Você pode estar numa rocha que você não consegue ver muita coisa, você vai ver o rastro de Deus para a sua vida. Você pode estar diante de um momento que te existem muitas perguntas e faltam muitas respostas, mas uma luz de Deus vai raiar sobre você. Virá uma direção de Deus, virá uma direção de Deus, virá uma direção de Deus. Há uma visão de Deus para a sua vida nesse novo ano. Você está entendendo isso e pode dar glórias a Deus por isso? O que manda não é o lugar que você está. O que manda é o que você conseguiu enxergar. Eu estou caminhando para concluir aqui. O pródigo está no meio dos porcos, no meio dos... Ele está vendo o pai. Ele está enxergando ele abraçando o pai e dizendo: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele está no meio da lama, enxergando o pai. No meio dos porcos, enxergando o futuro. Se levanta, despede do homem que confiou a ele o emprego. E quando ele está indo para cumprir e viver a visão, a Bíblia diz que de longe, você pode repetir isso comigo? De longe, viu o pai. Me responda uma coisa aqui: se ele viu o pai de longe, o pai está dentro de casa ou fora de casa? Fora. Sabe como que eu imagino esse cenário aqui? Quem lembra daquele cenário de fazenda, roça, de uma estrada cheia de curvas, de uma porteira de uma fazenda? Quem mentaliza esse cenário aí? Levanta a mão. Imagina o pai apoiado numa porteira daquela, vendo o caminho. O dia que o filho saiu de casa, o pai está na porteira, e o pai no seu coração está dizendo: quem sabe ele entende e volta. Termina o primeiro dia, nada. Segundo dia começa, o pai volta para a porteira e vai vendo o horizonte. E no seu coração ele está dizendo: quem sabe ele entende que não há outro lugar. E volta. O filho não voltou naquele dia. Terceiro dia começa, o pai volta para a porteira. Mateus, o que é que você está falando para mim? Deus está esperando você voltar desde o dia que você virou as costas para Ele. O pai está na porteira. O filho se aproxima, começa o discurso que ele ensaiou: Pai, pequei contra o céu, perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai interrompe o discurso, abraça. Falou assim: meu filho, eu tenho presentes para você. Como assim, pai? Eu preparei para você um bezerro cevado. Eu preparei para você anel. Eu preparei para você roupas. Eu preparei para você sandália. O pai deu 4 presentes. Quantos? Quantos? Diga comigo: bezerro, anel, roupa, sandália. Você concorda comigo que 3 unidades aqui são unidades de tamanho? Ok? Meu anel cabe em mim, talvez não cabe em você. Suas sandálias cabem em você, talvez não cabem em mim. As minhas roupas cabem em mim, talvez não cabem em você. Dos 4 presentes, 3 aqui são unidades de tamanho. Mateus, o que você está falando para mim? Eu não sei quanto tempo o pródigo ficou fora de casa, mas quando o pródigo volta, o anel ainda dá, as roupas ainda dão, as sandálias ainda dão. Porque você precisa entender uma coisa: é impossível crescer longe do Pai. Não tem como.
O que o diabo está tentando fazer você pensar é que lá fora tem alegrias que aqui você não pode viver. É que lá fora tem privilégios que por ser cristão aqui você não pode desfrutar deles. Deixa eu te falar uma coisa: só há um lugar que você cresce na presença do Pai. Só há um lugar que existe alegria, crescimento e desenvolvimento para a sua vida. É na presença do Pai. É impossível crescer longe do Pai. Não saia de perto do Pai. Tudo que você precisa está junto dele. O Pai abraçou, perdoou, deu presente. E eu fecho a mensagem aqui para orarmos juntos. Jesus contou 3 histórias juntas. Quantas? Quantas? A primeira foi qual? Você se lembra? Um pastor que tinha quantas ovelhas? Quando uma se perdeu, ele fez o quê? Foi buscar. Segunda, uma mulher que tinha quantas moedas? Quando uma moeda se perdeu, ela fez o quê? Acendeu a luz e foi buscar. Terceira, um pai que tem 2 filhos. Quantos filhos? Quando um saiu de casa, o que ele fez? Ele não foi buscar. Talvez ele olhou para um dos servos e disse o seguinte: ó, vá lá no campo e pegue um bezerro lá, separe ele. O seu filho está saindo de casa, o senhor não vai em busca dele? Não. Separe ele, serve ele, alimente ele, engorde ele. O senhor não vai em busca do seu filho, não, ele é filho. O que o senhor vai fazer? Eu vou preparar a festa, porque eu sei que ele pode ir para onde ele quiser. Nunca ele vai encontrar um lugar igual à casa do Pai. E quando ele chegar vai ter perdão, vai ter alegria, vai ter restauração. O Pai está aguardando você